esse governo tem que dar certo, as nossas ações têm que dar certo, nós temos que buscar os melhores meios, estamos buscando. A pressa é muito grande de todas nós, de todos nós. A pressa é muito grande. É muito clara a posição de que a cada dia é um dia menos. Você acredita que a cobrança em cima de você, enquanto mulher e ministra, vai ser mais difícil, por exemplo, porque antes de você apenas homens haviam ocupado essa cadeira, né? E, inclusive, a gente teve uma pausa durante o governo Bolsonaro de, né, essa pasta não existir mais. Eu acho que a cobrança ela é grande em cima das mulheres muitas vezes, assim, acho que a cobrança é grande em cima das mulheres, mas também a desconfiança é grande da capacidade das mulheres, né? E essa que é o dilema que a gente lida no nosso dia a dia. Nós temos que estar sempre nos colocando da melhor maneira possível, da maneira dando as melhores respostas, tendo as melhores posturas, porque a desconfiança é grande. E, né, que as mulheres têm capacidade de estarem em posições de poder ou, no caso, ocupando posições que normalmente eram ocupadas por homens em situações parecidas em outras épocas. Acho que é por aí. Eu acho que é uma questão de estar lidando com isso, porque é o que a gente lida no dia a dia, em todas as posições, ainda mais em posições de poder. Mas também, por outro lado, né, também tem outro lado da moeda, que é a condição de apoio e de estruturação de coisas novas. Só são possíveis com novos olhares. E as mulheres elas estão no governo para colocar esse novo olhar nessas áreas que elas estão atuando. Isso é uma expectativa grande, que não é uma expectativa talvez tão clara, mas ela é muito presente na nossa consciência coletiva das mulheres no poder. A gente sabe que a gente precisa dar certo. A gente sabe que a gente precisa ter soluções acertadas para problemas que muitas vezes estão aí há muito tempo. Mas nesse governo, o desafio é geral, no governo inteiro. A pressão sofrida pelo presidente Lula desde o início, que não tem, desde o dia zero, desde antes de começar, né, ele era cobrado ano passado, durante a transição. Não era nem... Foi aprovada uma PEC para que tivesse orçamento esse ano. Isso foi feito antes de começar o governo. Então, realmente, este governo já começou antes de começar. E a cobrança nele ela é enorme. Como se antes, nos últimos 4 anos, estivessem fazendo ações, iniciativas positivas que foram paradas agora. Né? Muito pelo contrário. Nós estamos atirando estamos dando estrutura para questões que não estavam sendo nem vistas. Né? O orçamento desse ano de 2023 ele a partir do orçamento feito ano passado, mas nós, na PEC da transição, tivemos uma recomposição importante, bem importante em termos de recurso, o que não nos deixa nem um pouco, ainda mesmo assim, não nos deixa confortáveis em termos de condição de realização, porque é restrito, mesmo tendo aumentado bastante, porque era nada praticamente, era coisa de menos de 7 milhões de reais, onde só a Bolsa Atleta, mais ou menos 120 milhões. Então, era algo assim totalmente inoperante, não teria condição de funcionar, de existir, nem se fosse secretaria, né? Mas virando ministério, tem outras formalidades e tudo isso, e a PEC da transição conseguiu fazer essa recomposição para que a gente funcionasse esse ano. Existe, lógico, um pleito por mais recursos, sempre existe, isso é um movimento natural, né? Está esperado que se busque cada vez mais recurso para a área a partir de propostas, a partir de sustentação do que se pretende fazer. Isso é o que a gente está trabalhando junto com o governo. Não é o momento agora é fazer os primeiros movimentos, mas a conversa por mais recursos é algo que
vai acontecer durante o ano inteiro, já começou, mas né, localizado um pouco mais para frente, né, o ponto o tempo mais importante desse movimento, mas é um movimento que se faz normalmente. Sobre a inserção de mulheres trans, né, e essa pauta de diversidade e inclusão que vai abraçar essas mulheres que são tão marginalizadas. O esporte, né, lidar com a questão das mulheres trans é uma relação nova. E tem alguns fatores. E que tem uma história dentro do Brasil e no mundo. É muito importante a gente ter a visão das duas frentes, né, que são envolvidas nesse tempo. Primeiro, a questão social. É a questão do respeito, é a questão da inclusão, do reconhecimento dos direitos das mulheres trans. E isso tem que ser feito com o maior cuidado, com o maior respeito e com o maior senso de inclusão. Isso independente do esporte. Também no esporte, mas independente do esporte. Isso é um princípio que deve ser adotado em todas as relações. De direitos humanos, né? Exatamente. Deve respeitar, deve incluir. São todas pessoas com direitos. E tem a questão esportiva, que é uma questão ligada mais à ciência. As experimentações também feitas durante esses anos, a gente tem alguns anos já de experiência, onde as regras elas são colocadas pelo Comitê Olímpico Internacional. E, na verdade, o Comitê Olímpico Internacional, como são as modalidades são muito diferentes, delegou para as federações internacionais de cada modalidade, ele coloca um princípio genérico e genérico mais genérico, e as federações estabelecem as suas políticas. E todas estão em processo de aprendizado. Quais são os critérios adequados para a inserção das atletas trans? Quais são os critérios adequados para cada modalidade? E qual é a experiência já vivida? Então, esses são os dois fatores importantes que têm que ser levados em consideração nessa discussão, que é um processo. Discussão não, nessa construção. Porque é um processo. Ele não está dado, não está pronto. Ele está em fase de construção, de conhecimento, experimentação científica. E o Brasil acompanha esse movimento, tanto de um movimento esportivo quanto um movimento social. E a gente está juntos nessa discussão, buscando meios melhores para que se tenha o maior respeito possível e a melhor inserção possível, que é isso que é o direito, e ao mesmo tempo mantendo o que é a característica esportiva e o que a ciência e as experiências todas estão acumuladas, né, estão nos dizendo. A gente tem que acompanhar essas questões. Seguindo nessa questão de investimentos, esse também é um ano de Copa do Mundo feminina, né, que chama muita atenção. Agora o futebol feminino tem tido um apelo midiático maior, né, mais atenção, recebeu inclusive transmissão da TV Globo, mas um dos pontos que eu queria entender é se existe algum pensamento de política pública para incentivo do esporte feminino, principalmente do futebol. Desde o início, dentro das várias dimensões do esporte, o futebol é uma delas, que é comandado o futebol competitivo brasileiro pela Confederação Brasileira de Futebol, pela CBF. E a nossa ação ela é realmente política, de conversa, de debate, de buscar incorporar cada vez mais políticas de proteção à mulher dentro das questões do futebol feminino e cada vez mais acompanhar o que é a paridade entre homens e mulheres, o que é
o apoio aos clubes que fazem os seus projetos de futebol feminino, o apoio aos campeonatos nacionais e o apoio, quer dizer, o reconhecimento e o suporte à participação na Copa do Mundo de futebol feminino. Então, são ações que elas estão cada vez mais dentro da pauta do Ministério, dentro da pauta da Secretaria do Futebol, e a gente está, né, fazendo essas ações junto com federações, e temos sempre nosso total apoio, e buscando as lacunas, né, buscando reconhecer as lacunas e preencher essas lacunas. Isso, de uma maneira geral, no esporte como um todo, que são muitas lacunas que existem. A gente tem lacunas nas competições nos estados. A gente tem lacuna em esporte ligado à comunidade escolar, ligado às escolas. A gente tem competições nos municípios muito escassas. E toda uma política de proteção à mulher. Há anos atrás se desenvolveu muito uma política de proteção aos adolescentes atletas. E é preciso também essa mesma linha de desenvolvimento de políticas de proteção às mulheres no esporte, nas questões que estão cada vez mais aparecendo. E só aparecem as questões quando a gente põe mulher para jogar, mulher para dirigir, para ser técnica, mulher para sentar no ministério. Aí você começa a ver quais são as dificuldades que as mulheres encontram nesses lugares. E é com isso que a gente está buscando interferir, buscando intervir no sentido de participar. Vamos levantar as questões, vamos colocar na mesa, vamos tratar delas.